Programa Jaircy Carvalho Esporte, se inscreva, tá bombando, tá legal. Aqui é um programa dedicado à China Azul. Falamos das outras equipes, naturalmente, com todo respeito e carinho. Mas o carro-chefe desse programa é a China Azul, é o cabuloso, é o gigante das Minas Gerais. Israel, boa tarde, Jaircy. Matheus Pereira não é craque, nunca. Foi um jogador mediano. Craque era Alex Montijo, tá certo. Jogou com a camisa 10 do Cruzeiro, mas ele é o melhor 10 do Brasileirão. Não vou tirar os méritos dele porque perdeu um gol feito ontem. Ele é o melhor 10 do Brasileirão. 10 brasileiro, porque o Arrascaeta é uruguaio, é o melhor jogador do Brasil, da América do Sul. Né? Agora é preciso ter mais responsabilidade na hora de analisar as coisas. Caio, boa tarde. Você acha que o problema do Cruzeiro é a dupla de volantes? Mas o Christian, eles são jogadores, mas são meio lentos para decidir. Até então eram rápidos, né? O Cruzeiro metendo 3-0 no Corinthians, 2-0 no Botafogo, eles eram rápidos, agora são lentos. Gente, eu vou desistir, viu? Eu vou desistir, viu? O Fran Márcio, ele tudo bem, mas chegar em semifinal e fazer um jogo igual de ontem não dá. Mas acontece, cara. Acontece, porra. O Flamengo jogou contra o River na final de Libertadores, até os 42 estava perdendo de 1-0, tomando um vareio de bola. Achou 2 bolas e foi campeão. Não jogou nada o Flamengo. Quem merecia ser campeão era o River Plate. Tem que analisar. Gente, eu não posso analisar como vocês. Eu analiso com a razão. Eu faço um programa dedicado ao Cruzeiro, falo de outras equipes, mas o carro-chefe é o Cruzeiro. Mas eu sou jornalista, eu não sou influencer. Influencer vai dizer tudo o que vocês querem ouvir. Eu não vou dizer. Eu vou dizer o que eu penso e o que eu vejo como analista de futebol, como jornalista há 45 anos. Então, vocês estão no canal, ser igual influencer, foi pênalti, foi falta, perdeu por causa disso. Não, aqui não. Aqui é jornalismo sério. Cruzeiro foi garfado 15 pontos no Brasileirão. O jornalista Jaircy está falando. Tomaram 15 pontos do Cruzeiro na mão grande. Ontem, o Cruzeiro não mereceu vencer. E o Corinthians jogou por uma bola e achou essa bola e fez o gol. Ponto. A análise jornalística é essa. Dentro da proposta do Dorival Júnior, o Corinthians jogou muito. Porque jogou retrancado. E pegue meu vídeo de segunda-feira, vai jogar, fiz assim, boca de bode. Sabe o que é boca de bode? Bode não abre a boca. Né? Então, o Corinthians jogou assim, retrancadaço. Por uma bola e achou essa bola para levar uma vantagem do empate para o Itaquerão. Domingo, 6 da tarde. Boa noite a você, Cirilo, ao Edu, a todo mundo que nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola, confirmando para a Nação Azul, 6h15. O Cruzeiro já teve a sua reapresentação pela manhã na Toca da Raposa, o grupo focado nessa decisão, muitas mudanças também previstas para o jogo, por ordem médica, por ordem também de suspensão e deixando toda a polêmica sobre a arbitragem para a diretoria. Esse é o pedido da diretoria para o grupo de jogadores, inclusive o Cruzeiro vai formalizar a CBF o protesto, né, a insatisfação sobre não só o gol polêmico que teve o toque de mão do Memphis Depay, mas também a respeito do cartão amarelo que tomou o Lucas Romero aos 38 minutos do segundo tempo. O Cruzeiro entende que não era, né, ali um lance para amarelo e o árbitro, sabendo que o Romero já estava pendurado, acabou aplicando a regra, aplicando ali a sua interpretação e tirando o El Perro do jogo de domingo, peça fundamental para o time do técnico Leonardo Jardim. E sobre as polêmicas também, né, Cirilo? Hoje o VAR e também a CBF, foi divulgado o áudio do diálogo entre o Daronco também ao chefe da cabina do VAR, o Rodrigo D'Alonso, que inclusive chamou a atenção para um possível toque de mão do Memphis e interpretaram que não teve o toque e validando o gol. Cruzeiro extracampo formalizando e indo com todo o protesto, com razão, mas em campo a vida que segue, começa a preparação. Hoje fizeram trabalhos internos, um jogo que desgastou muito o time do Cruzeiro e que tem algumas possibilidades. Por exemplo, foi reavaliado o Vidalba, que foi protagonista, né, de um lance
bem curioso no finalzinho ali do primeiro tempo, sentiu o tornozelo esquerdo, se recusou a deixar o campo, permaneceu até ter a substituição ainda no intervalo. Sobre o Vidalba, se não for pro jogo, vai o Jonathan Jesus, foi a opção ontem do técnico Leonardo Jardim, mas a gente conhece o tornozelo. Hoje a informação que tive que o Vidalba acordou com o tornozelo bem inchado, vem passando por esse processo aí de tempo até ter, o tornozelo um pouco mais, um diagnóstico claro para saber se o gringo vai ter ou não situação de jogo para domingo. Se não der para ele, conforme eu disse, Jonathan Jesus. E para a vaga do Lucas Romero, o que a gente pode falar para o torcedor é que ontem, na sua entrevista coletiva, o técnico Leonardo Jardim deixou em aberta algumas possibilidades, por exemplo, colocar o Matheus Henrique ou o Wallace. O Wallace tendo um homem ali como o Lucas Romero faz, na cabeça da grande área, na frente dos zagueiros, e se for com o Matheus Henrique, recuando um pouco mais o Lucas Silva, tendo o Matheus Henrique para uma saída a mais de bola e uma segunda via, dentro desse esquema que teria o Matheus Henrique, o próprio Eduardo. Vamos ver o que pode fazer o técnico do Cruzeiro, sabendo que precisa agredir o Corinthians no seu campo. E um detalhe, ontem estive Cirilo na entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior, que deixou o Sanches, vai trazer daqui a pouco aí as possibilidades do time do Corinthians possível para o jogo, a equipe que já está em São Paulo. Eu percebi no Dorival que ele gostou bem do esquema que teve ali com o Bidon na vaga do Garro. O Garro, a gente trazia informação que poderia atuar 45 minutos. E o Dorival gostou da intensidade que teve o time. O Garro, mesmo podendo atuar 90 minutos no domingo, fica aí a interrogação, mas é um Cruzeiro que já começou o trabalho em campo, deixando a arbitragem de lado, JVC. Fim de semana, sem Vidalba, sem Romero, o impacto dessas ausências. O do Romero é muito grande, né? Porque eu acho que o Jonathan Jesus entrou bem ontem, fez um segundo tempo muito seguro, corajoso, saiu, tentou jogar com a bola no campo de ataque, no campo do Corinthians, não vi problema com o Jonathan Jesus, até porque no segundo tempo também o Corinthians baixou bastante as linhas. Agora o Romero, Cirilo... Que você, Edu, ontem durante a transmissão cravou, e é realmente um lance para sequer pensar em amarelo. Cara, assim, o Cruzeiro reclamar o lance da mão, eu acho absolutamente normal e é de direita. Agora, claro que ali não foi lance para amarelo, mas se ir a CBF para reclamar de amarelo, que foi ou não, o Corinthians também tá reclamando. Tá reclamando de um não segundo cartão pro Fabrício Bruno. Sim, mas vai Bruno. pelo conjunto, né? Tá reclamando de um não amarelo pro William, que também ficaria suspenso. Pra mim o Daronco erra feio. Foi uma disputa normal, pelo alto, e o cartão amarelo pro Romero foi extremamente exagerado. Acho que não era lance pra cartão. Mas isso acontece todo jogo, né? Erro de cartão amarelo, às vezes era pra amarelo, não dá, às vezes não era e dá o cartão, enfim. Acho que não é a reclamação mais pesada. Ela pesa mais pela ausência do Romero no jogo da volta, e é um peso enorme, tá, Cirilo? Se fosse o Lucas Silva, eu estaria muito mais tranquilo em relação ao substituto. Você tem jogadores, o Christian pode ser recuado para fazer a função, o Eduardo tem feito a função de segundo volante, o Matheus Henrique está cada vez melhor fisicamente. Então você abre um leque de possibilidades para a vaga do Lucas Silva, por exemplo. Mas a do Romero, cara, é o Wallace. É o cara que tem entrado nos jogos, o cara da posição. Não era pra gente ter essa dúvida, né? Não, aliás, era pra ter dúvidas quem é titular, o Wallace ou o Romero, que também não tem dúvida, né? O Romero sobra, assim, léguas e léguas. Não há essa discussão na temporada. Mas eu acho que o Jardim vai acabar indo com o Wallace pra posição, pra função. É quem tá mais habituado a fazer aquela função, porque se ele não vai com o Wallace, o que ele pode fazer? O Matheus Henrique de primeiro volante? Não sei. Aí traz o Lucas Silva para fazer o papel de primeiro volante, e você traz um Christian, ou você coloca um Eduardo. Acho que o Cruzeiro ficaria um pouco mais vulnerável. Então, na coletiva ele citou o Wallace e o Matheus Henrique. Sim, para entrar o Matheus Henrique, talvez ele volte e recue o Lucas Silva, mexe 2 vezes. Ou então o Matheus Henrique de primeiro volante. Não gosto, mas tem a condição de fazer. Matheus Henrique é muito bom jogador. E a mais simples, entre aspas, porque não há simplicidade nisso, seria a utilização do Wallace. O Cruzeiro perde muito. Independentemente de qual for a opção do Leonardo Jardim, o Cruzeiro perde demais com a ausência do Romero. Pessoal, encerramos por aqui mais um giro de notícias no nosso China Azul Raiz, trazendo as notícias mais atualizadas do dia a dia com clareza e responsabilidade para vocês.
Se você quer continuar acompanhando tudo que acontece com o Cruzeiro dentro e fora de campo aqui no nosso canal de China Azul Raiz, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os nossos próximos conteúdos. Tamo junto e até a próxima. Fui!